Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom é o Senhor em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Eu creio nisso. Irmãos, para você que não me conhece, me chamo Rimon, sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Presbiteriana do bairro Regina, e tenho me alegrado a cada dia por estar sendo discipulado pelo pastor Fernando, a pastora Adriane, e aprendendo com o Senhor através da palavra e através do Espírito do Senhor, como verdadeiramente servir a Ele, como verdadeiramente ser um servo. Irmãos, essa é a grande oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado. Como somos privilegiados por isso. Por que você é um privilegiado? Você está servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha programado tudo, irmãos. Deus não deixou nada escapar. Nada, nada, nada. Deus está no controle de todas as coisas. O ano da virada, esse é o tema da nossa mensagem. O ano da virada da sua vida, o ano da virada da minha vida, o ano da virada da Igreja Presbiteriana Pentecostal. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Amém? Bom, vamos iniciar essa palavra. Está lá em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E você irá ler esses dois versículos. Amém? Não vos É isso aí, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, nós exaltamos o Senhor, porque verdadeiramente é um privilégio para nós poder te servir, é um privilégio para nós poder estarmos na tua casa, Senhor, e desde já, Senhor, eu te peço, toma, Senhor, esse culto nas tuas mãos, toma, Senhor, as nossas vidas. Deus, que esta palavra venha do trono do teu coração, Senhor, venha, ó Pai amado, nos dar, ó Pai amado, a condição para que nós venhamos te servir, ó Deus, da maneira correta, que nós venhamos, Senhor, andar, ó Deus, em novidade de vida, que nós venhamos servir ao Senhor de acordo com esta palavra, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, sabemos da tua bondade, ó Deus amado, sabemos da tua benignidade, sabemos que verdadeiramente em todo o tempo o Senhor é bom. Por isso, dá ordem a nosso respeito, dá ordem a nosso favor nesta noite, Senhor. Glorifique e exalte o teu nome no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar à vontade. Eu não sei se você prestou atenção naquilo que o Senhor Deus falou a respeito. Irmãos, no princípio o Senhor já tinha organizado todas as coisas. O Senhor organizou, não tem nada desorganizado. O Senhor organizou todas as coisas, tudo está de acordo com a vontade do Senhor, tanto na minha vida quanto na sua vida. Amém? E nós acabamos de ler esses dois versículos, e se você observar, se você pegar lá no início desse versículo, o Senhor vai falar, olha para lá no versículo 2, quando passares pelas águas, olha para você ver que coisa maravilhosa, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Pois muito bem, irmãos, Deus fala que Ele resgatou o povo dele, o povo de Israel.
E hoje, irmãos, nós somos privilegiados, porque hoje nós fomos enxertados nessa grande figueira que se chama Israel. Hoje nós tivemos o privilégio de sermos enxertados nessa figueira. Hoje nós fazemos parte da promessa do Senhor para toda a humanidade. Porque assim como o pastor Flávio leu aqui a respeito de Caim e Abel, se você pegar o versículo 3 ali, que o Senhor fala a respeito da queda do homem, o Senhor fala que, irmãos, tudo já estava pronto, que o Senhor havia feito tudo, porque quando o homem caiu, que o homem desobedeceu à vontade do Senhor, a Bíblia relata, irmãos, que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus já estava morto, Jesus já tinha morrido por nós antes do mundo ser feito, antes que o Senhor dissesse que haja, já tinha acontecido. Por quê? Porque o Senhor não está ligado a tempo, o Senhor não está ao nosso crono, o Senhor não está ligado, irmãos, ao que nós sabemos hoje a respeito desse tempo limitado que nós temos. O Senhor está muito, 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 muito à frente, infinitamente à frente disso. E cabe a nós, hoje, essa possibilidade que nós temos, irmãos, de nos tornarmos essas pessoas que o Senhor tem nos direcionado. O Senhor, a cada dia, Ele vem falando conosco, seja na palavra, seja através dos louvores. E quando nós adoramos ao Senhor, igual a pastora Fernanda, a pastora Adriana falou aqui, ó, a pastora Fernanda, eita glória, hein? Recebe, minha filha, recebe, pastora Fernanda. A pastora Adriana disse que nós temos que adorar ao Senhor. Você adorou ao Senhor? Adorar ao Senhor é totalmente diferente. Quando nós adoramos o Senhor, irmãos, verdadeiramente o nosso coração, ele fica quente, ele fica palpitando, o coração queima. Porque quando você está adorando ao Senhor, você está ligando você ao trono de Deus. E logo em seguida, quando vem a palavra, essa palavra, ela acha um lugar propício no coração daquele que está verdadeiramente adorando ao Senhor. E esse momento, irmãos, ao qual nós estamos aqui, dando ouvidos à palavra do Senhor, esse momento é o qual o Senhor joga essa semente. E essa semente começa a germinar. Um dia desse, a pastora falou aqui a respeito da fecundação, não sei se a senhora lembra. E, irmãos, eu vendo uma reportagem essa semana, presta bem atenção nisso, a própria ciência já se dobra, a própria ciência já se dobra. Antigamente a ciência falava, né, que o espermatozoide, ele corria, esforçava para fecundar o óvulo, não é? Hoje a ciência já dobra e fala que não é por esforço, mas é por chamado. Aquele esperma que chega ali, ele foi chamado para poder fecundar aquele óvulo. Ele foi conduzido. Não é por esforço que ele foi ali. Ele foi escolhido para poder estar ali fecundando. E é por isso, irmãos, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por uma eventualidade, você não nasceu porque de repente, oh, nossa, aconteceu. Não. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Deus fez com que você nascesse, para que a glória dele se manifestasse na sua vida. E essa, irmãos, é a oportunidade que nós temos hoje como igreja, este é o privilégio que nós temos hoje como igreja, para testemunharmos que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é aquele que transforma, assim como o Senhor falou ali para Israel, povo meu, olha, se você passar pelo rio, você não vai se afogar, se você passar pelo fogo, você não queimará, assim é a igreja do Senhor. E eu fiquei observando, irmãos, eu sempre observo ali naquele cantinho, eu fico olhando, quando nós estamos louvando ao Senhor, irmãos, quando a igreja louva, quando a igreja adora ao Senhor, algo sobrenatural, não é natural, irmãos, é algo sobrenatural.
E sei que em breve, muito em breve, este som se calará aqui na face dessa terra. Esse som da igreja adorando ao Senhor se cessará por um tempo aqui na face dessa terra. Porque o dia que o Senhor arrebatar essa igreja, se silenciará a igreja. Entrarão nas igrejas querendo ouvir a voz daquele povo que falava da ressurreição. Aonde está esse povo? Esse povo está morando com Jeová. Esse povo estará morando com Jeová. Por isso não desista, meu irmão, não desista. Hoje é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Lembra desse tema, o ano da virada. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que foi a sua vida o ano passado. Não sei. Eu não sei que se você precisa dar uma virada na sua, de repente, financeiramente. Eu não sei se de repente, familiarmente. Eu não sei se espiritualmente. Não sei qual que tem que ser a sua virada. Mas eu te digo, a oportunidade está diante de você. Que seja realmente um ano de virada na sua vida. Que seja um ano de virada. Que você venha servir ao Senhor na integridade. Que você venha estar na casa do Senhor com alegria. Eu não sei, de repente você entrou aqui pela primeira vez, você que está nos vendo. Você fala, mas só eu sei o que eu estou passando. Não, você está enganado. Não é só você que sabe. Primeiro, o Senhor sabe, porque o Senhor tem um controle da sua vida, e Ele quer apenas que você se chegue até a Ele, para que Ele possa mudar, possa fazer uma virada na sua vida. Esse é o desejo do Senhor, irmãos, todos os dias. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Abra a porta, abra essa porta, para que o Senhor entre e ceie com você, para que o Senhor manifeste a glória dEle na sua vida. Irmãos, nós não sabemos qual o tempo que nós temos aqui na face dessa terra. De repente, se a partir desse momento, o Senhor permitir que você viva mais 100 anos, isso é uma poeirinha com relação à vida eterna diante do Senhor. Isso é uma poeirinha. Então, hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade. Hoje o Senhor está batendo na sua porta. Olha, que esse ano venha a ser o ano da virada na sua vida. Pense nisso, analise a sua vida. Eu às vezes fico estudando, eu fico lendo a palavra do Senhor, principalmente lá no Velho Testamento, e sempre, algum dos profetas diz assim, no ano tal, no mês tal, do reinado de tal, disse o Senhor, assim disse o Senhor. E a partir daquele dia, as coisas mudavam. Porque, irmãos, para nós, de repente, você pode falar assim, nossa, esse é mais um domingo que eu estou aqui para ouvir a palavra. E você fez bem, porque esse lugar aqui se chama Casa do Pão. E você veio aqui buscar o quê? Se você veio buscar o pão, você precisa se alimentar do Senhor. E o Senhor disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se nós não alimentarmos do Senhor, irmãos, nós nunca vamos experimentar do Senhor. Precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias. Por isso que o Senhor disse, examinais, pois, as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. São essas mesmas Escrituras que testificam de mim, disse Jesus Cristo. E nós precisamos a cada dia sermos orientados, para que nós, irmãos, não venhamos errar o caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não errar o caminho. Disse o salmista no Salmo 119, 11.
E ele diz mais: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, nós temos que viver por essa palavra, nós temos que nos alimentar dessa palavra. É a palavra de Deus é que nos sustenta. Você pode ter experiências com o Senhor pode te curar, o Senhor pode de repente derramar dons, que você seja, de repente você tenha os 9 dons que o Senhor diz, lá no livro de Coríntios. Mas, se você não estiver alicerçado pela palavra, irmãos, nada disso vai te garantir que você suporte o dia da aflição. A palavra é que te sustenta, a palavra é que te direciona, a palavra é que te dá luz. Se você não estiver na palavra, nada feito. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o Senhor. Eu vou falar com você, irmãos. Eu não sei como que você está se preparando, como que está o teu coração. Nós passamos por uma Covid, há pouco tempo atrás, há 5 anos, nossa, já 5 anos, ó, meu Deus, 5 anos já, 5 anos, agora, tem uma terceira guerra, batendo na porta. Eu não sei como que você está se preparando para a vinda do Senhor. Porque, irmãos, eu sei que se acontecer hoje essa terceira guerra mundial, ela não vai vir igual aconteceu a primeira, igual aconteceu a segunda. Ela vai vir para destruir realmente. Porque as nações mais poderosas da face dessa terra, elas estão se preparando há muitos dias, há muitos anos se preparando. É míssil mais míssil. Se acontecer isso, irmãos, nós temos que estar atentos. Se você estiver de acordo com essa palavra, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei o quê? Atingido. Mas só se você estiver de acordo com essa palavra, porque se você não tiver, irmãos, imediatamente vai vir o pavor, o medo. Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Está à porta. E às vezes nós, com a preocupação do dia a dia, dos nossos afazeres, o Senhor está tomando conta. O Senhor está tomando conta da igreja dele. Sim, com certeza. Agora, irmãos, como que você está? 2025 é o ano da virada. O ano da virada da sua vida. Eu não sei como que você chegou até aqui hoje. Não sei como que foi os dias que você passou 2024. 2024 foi um ano difícil para todos nós. Um ano difícil para toda a humanidade. Hoje nós estamos aqui, irmãos, com esta palavra, o ano da virada. O que tem que virar na sua vida? Qual a chavinha que tem que virar na sua vida? É para você pensar. Não é apenas, irmão, você sair da sua casa. Às vezes eu comento com o pastor Fernando, comento ali com o pastor Flávio. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu estou, principalmente quando eu estou aqui nesse altar, que eu fico aqui olhando e observando cada um dos irmãos entrar por aquela porta. Eu me alegro, eu falo, Senhor, irmãos de todos os cantos aqui dessa região, sai de lugares longínquos, sai de vários lugares para congregar aqui, para adorar ao Senhor aqui. E eu fico olhando as pessoas entrando e tomando seus assentos. Eu falo, Senhor, é só o Senhor para poder fazer isso, mais ninguém poderia fazer isso. Se o Senhor, irmãos, não tocar no coração do homem, quem somos nós?
porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo quem convence o homem. Nós, homens, nós não podemos, não temos essa capacidade, irmãos, de convencer ninguém. Vamos à igreja, vamos servir ao Senhor, ou você dá testemunho, e o seu testemunho tem que falar mais alto. Se preciso for, pregue a palavra, mas dê o testemunho. E como que você sabe que você está dando testemunho? É quando você começa a perceber, irmãos, que as pessoas começam a te procurar. Quando as pessoas começam a te procurar, você vai vendo que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, está indo. Você está quieto aqui, ó, mas o seu testemunho, ele está indo, de boca em boca ele está indo. Agora nós temos que ter muito cuidado. Qual é esse testemunho que nós estamos dando? Irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Porque nós estamos aqui hoje nós estamos aqui, ó, a igreja do Senhor reunida. E eu quero que você saiba disso, presta bem atenção nisso aqui agora. Presta bem atenção. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é o que há de mais importante que o Senhor criou. Não há outras coisas. Não há, você pode contemplar de repente uma linda cachoeira, uma linda montanha, um lindo pedaço de ouro, um diamante. Isso para o Senhor não tem valia nenhum. O que há de mais precioso na face dessa terra para o Senhor sou eu e você. Isso é o que o Senhor tem para que nós venhamos, irmãos, contemplar, para que nós venhamos entender que nós somos o que há de mais precioso. O Senhor, no princípio, lá no começo, o Senhor formou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E de repente aquele boneco lá parado, sem vida, o Senhor vai e sopra nele. E aquele boneco se torna uma alma vivente. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o plantou num jardim chamado Éden. Irmãos, e eu imagino que Adão, ele se deliciou ali naquele jardim. Adão ficou um bom tempo ali naquele jardim, contemplando aquelas coisas, porque o Senhor disse para ele: Adão, vem cá, meu filho. Isso é as minhas palavras. Deixa eu colocar um negócio aqui para você. Coloca nome nesses animais aí. Eu estava falando um dia desse com o pastor Flávio. Falei: rapaz, eu não seria capaz, sei lá, de colocar um nome numa vaca. Como é que eu ia olhar para uma vaca e falar: não, essa aqui vai chamar vaca. Isso aqui vai chamar um camelo. Eu lembro que o dia que eu fui colocar nome no meu filho, eu fiquei: meu Deus, como é que eu vou chamar meu filho agora? Como é que vai ser? Eu fiquei perdido. Custei a decidir qual o nome colocar nele. E Adão, irmãos, colocou o nome em todos os animais, sim ou não? Sim. E o nome dos animais está até hoje. Ou mudaram? Não mudou. Não vai mudar, não vai. Porque isso é a ordenança do Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele deu ordem a seu respeito. Por isso que eu disse para você aqui agora, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. E por isso que Jesus Cristo disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E é por isso que nós temos que alimentar do Senhor. E por isso, irmãos, que o Senhor está nos dando a oportunidade hoje, o ano da sua virada, o ano da virada da sua vida. Você não está aqui à toa, você não entrou aqui à toa. Eu disse para vocês, acho que foi na quinta-feira, que eu olhando ali a minha agenda, comecei a contemplar o primeiro culto que teve em 2024. Falei: Senhor, já foi um ano.
O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Eu não sei como que está a sua situação, mas Deus sabe. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Deus contemplou o seu coração a hora que você, de repente, estava lá na sua casa e falou assim: nossa, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou lá. E você chegou neste lugar e se assentou aqui, num desses bancos. De repente você falou assim: se você não for um cristão, você fala assim: nossa, eu estou aqui numa igreja de crente, nossa, eu nunca pensei em estar numa igreja de crente, mas eu estou aqui. Irmãos, nós temos que ser discípulos do Senhor, nós temos que servir ao Senhor, não há outro caminho, o caminho é Jesus Cristo. Sabe, eu não sei se de repente você vinha errando, e você falou: meu Deus, meu Pai, eu estou querendo acertar, Senhor, me dá a graça. E você passou o ano de 2024 errando de um lado, cambaleando de um lado, cambaleando de outro, e de repente você fala assim: eu quero desistir, eu não vou mais para a igreja. Porque a primeira coisa que a pessoa acha é que ele, não indo para a igreja, ele vai ficar camuflado. Deus nem vai olhar para ele. É engano seu. A palavra do Senhor diz que antes que você fale alguma coisa, o Senhor já sabe o que você vai falar. Então, você não tem como você esconder do Senhor. Houve um homem, irmãos, que tentou esconder do Senhor. A princípio, ele entrou num porão do navio e achou que ali estava escondidinho. E os homens daquele navio jogou ele para o mar adentro, e de repente um grande peixe foi e engoliu ele. Ele foi para as profundezas do mar. A Bíblia relata, irmãos, que lá no fundo do mar, no ventre de um grande peixe, o Senhor ouviu a oração dele. E o Senhor deu ordem àquele grande peixe, e falou: cospe esse caboclo lá naquela praia, assim, assim, assim. E aquele peixe foi e cuspiu ele lá. Isso é um grande milagre, sim ou não? Não é um grande milagre? Mas ele não ficou satisfeito ainda não. Ele começou a indagar o Senhor: Senhor, mas esse povo, Senhor, não quero pregar salvação para esse povo, não. A palavra do Senhor diz que ele sentou lá, o sol começou a esquentar a careca dele. Aí ele começou a reclamar: Senhor, tira a minha vida. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, não tira a minha vida, eu não quero. O Senhor, irmãos, ele dormiu, o Senhor, de uma noite para o dia. O Senhor fez brotar uma abóbora, é uma aboboreira mesmo, né? E a folha dela foi e tampou a cabecinha dele. E ele ficou ali dormindo, e o sol não esquentou ele. E ele ficou ali tranquilo, dormindo. E o Senhor olha de novo para ele e fala: rapaz, eu te mandei, olha, eu te dei uma ordem para você ir lá e anunciar a salvação para esse povo. O Senhor vai e acorda ele. Mas antes do Senhor acordar ele, o Senhor vai lá e dá uma ordem a um bichinho. Olha para você ver, um verme. Meu Deus e meu Pai. Quando eu te falei com você que o Senhor está com todo o poder nas mãos, meu filho, acredita nisso. O Senhor deu ordem àquele verme, e o verme foi lá e cutucou aquela planta, e a planta secou. E o sol começou a fadigar aquele homem. Aí ele entendeu, irmãos, o que o Senhor, Deus, havia falado com ele. É por isso que hoje nós, como igreja, irmãos, nós temos o privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de ter sido enxertado naquela figueira, e o privilégio de testemunhar ao Senhor para todo aquele que ainda não conheceu esse Deus Todo-Poderoso. Nós hoje, como igreja, nós temos o privilégio de saber que nós temos algo nas nossas mãos, uma pérola preciosíssima.
e que muitas vezes, irmãos, nós não estamos dando o verdadeiro valor. Eu não sei o que você quer que vire na sua vida esse ano. Não sei o que você quer. Eu sei que eu sei o que eu quero que o Senhor vire na minha vida nesse ano. E eu creio, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá glorificar o nome dEle na minha vida. E eu sei que quando acontecer que isso virá, ei, meu irmão, de costa você vai ver eu sorrindo. De costa. O sorriso vai ser tão grande, você vai falar, nó, que isso, mas o cara está de costa, eu estou vendo que ele está rindo. Você verá. E eu creio que você também será um desses que, quando ver você de costas, vai falar, nossa, mas Jean, você está rindo, meu filho? Mas como é que você está vendo que eu estou rindo? Estou de costas para você, mas eu estou rindo realmente. Porque, irmãos, o Senhor tem algo profundo para nós como igreja. O Senhor não faz nada por acaso, não é o acaso. O Senhor tem o domínio das coisas, o Senhor controla as coisas, o Senhor controla a sua vida. O Senhor controla a sua vida, não é hoje não. Eu disse para você aqui que hoje a própria ciência já está se dobrando, porque naquele dia lá, você foi escolhido. Não é porque você teve mais força do que qualquer outro, não. Nossa, eu nasci porque eu me esforcei e eu consegui. Não, nada vem de nós, nada vem de vós, como diz o profeta, para que nós não venhamos nos vangloriar. Irmãos, o Senhor é quem nos escolheu. Então, independentemente da situação que você esteja passando, de repente por enfermidade, você está passando de repente por uma enfermidade, você fala, nossa, Senhor, parece que vai ser o meu fim. Ah, Senhor, eu estou aqui passando por esse câncer. O ano passado, nós tivemos aqui vários irmãos e irmãs que passaram por um processo tão doloroso. Foi câncer disso, câncer daquilo, câncer de não sei o que lá mais, e foi, como é que fala? AVC disso, infarto daquilo. Irmãos, foram muitos irmãos que passaram pelo vale da sombra da morte. Teve muitos irmãos aqui que tiveram realmente motivo para chorar. Porque, irmãos, a gente só sabe o que passa é quando nós passamos. Quando você de repente se vê num leito de enfermidade, aí você começa, meu Deus e meu Pai, Senhor, chegou até a mim, e agora o que eu faço? Não se preocupe. De repente chegou para você para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E uma coisa eu sei, irmãos, que o Senhor tem nos guardado. O presbiteriano, ele tem dobrado, quase quebra. De repente o Senhor vai e coloca ele reto novamente. Independente da circunstância que você esteja passando, sabe, que esse ano venha a ser um ano diferente para você. Diferente no sentido de você realmente servir ao Senhor de acordo com essa palavra. Sirva ao Senhor. Esforça para que você venha servir ao Senhor na integridade que diz essa palavra. Não interessa, sabe, não interessa de repente se está doendo, se está machucando, sirva ao Senhor. De repente essa dor é só por um instante, por um momento. Sirva ao Senhor. Não ligue de repente se você fala assim, meu Deus, eu estou fazendo o meu trabalho ou o que eu estou ganhando, a minha renda está dando mal para mim poder pagar minhas dívidas e comer. Ou, glória a Deus, se está dando para você fazer isso, glorifica o nome do Senhor. Porque se você olhar, se você colocar a sua cabecinha lá no seu muro,
você vai ver muitas pessoas que estão passando fome, passando dificuldade, está muito pior do que você, e de repente estão alegres, satisfeitos, tranquilo. E a gente, às vezes, irmãos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e nós começamos a murmurar, a reclamar. Eu fico olhando, sem observar, tá? Vou falar isso aqui, mas eu olho sem observar. A igreja, a senhora já reparou que a grande maioria dos irmãos chegam aqui, tudo alinhadinho, tudo bonito, não é? A roupa impecável, as mulheres, as crianças, tudo impecável. Meu irmão, tá bom demais para você. Não reclame. Mais uma vez eu quero te alertar a isso. Sabe, que você saia daqui no seu coração, Senhor, me sustenta, me ajuda. Porque eu não sei se amanhã, quando nós levantarmos, que você de repente olhar o seu celular, ou de repente você, um noticiário que for, você vai se alegrar, você vai se arrepiar. Urgente, 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 estoura a Terceira Guerra Mundial. Que você não se desespere por isso. Pastor, pastor, misericórdia, olha o que aconteceu. Estamos aí, irmãos. O Senhor cuidará de cada um de nós. O Senhor não deixará que o fogo queime nenhum cabelinho de cada um de nós. O Senhor não nos deixará afogar por água nenhuma que vier sobre nós. Às vezes eu fico imaginando aquele povo de Israel, quando chegou ali, de frente àquele mar, e o Senhor dá ordem para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, diz ao povo que ande, que caminhe, vai embora, siga. Irmãos, a Bíblia relata que aquele povo atravessou o mar a seco. Eram cerca de 3.600.000 pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, o poeirão subindo ali, aquele povo atravessando, e o poeirão subindo no meio do mar. Olha para você ver que cena. O exército de Faraó vindo atrás, eles falaram: opa, peraí, que é isso? Que poeira é essa? Opa, vamos. Aí de repente as águas se fecham. Olha o cuidado de Deus. Então, hoje, essa palavra que venha achar lugar no seu coração, para que esse ano seja um ano de virada na sua vida. Sabe, que nós venhamos verdadeiramente observar as coisas, servir ao Senhor muito melhor do que nós servimos o ano passado. Servir ao Senhor na integridade. Porque em breve entrarão de repente por aquela porta, querendo ouvir a voz desse povo que se reúne aqui, mas não acharão, irmãos, não acharão, porque a igreja foi arrebatada. É num piscar de olhos. E você, não se preocupe, o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir amanhã, não se preocupe com isso, Deus cuida. Tinha uma música que nós cantávamos antigamente, Johnny, a senhora lembra? É Johnny. Johnny, Johnny, e essa noite pedirão a sua alma. E para quem você tem guardado a sua alma? Para quem você tem guardado?